Chamar logo então o Igor Gadelha, porque isso tudo que está acontecendo, o Igor está aí ouvindo todos esses bastidores para a gente saber exatamente o que pode, né, vir ainda de surpresa nessa terça-feira. O Igor, boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que acompanham o Visão CNN. Olha, uma terça-feira agitadíssima aqui em Brasília. O que está em jogo com essa possibilidade de o Supremo Tribunal Federal julgar a suspeição do ex-ministro Sérgio Moro? Está em jogo todo o processo envolvendo o ex-presidente Lula e outros processos julgados pelo ex-ministro Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Eu explico. Ontem, na decisão do ministro Edson Fachin de anular as condenações do ex-presidente Lula, ele anulou apenas a fase da condenação, manteve ali toda a fase processual, da coleta de provas, da investigação em relação aos casos do ex-presidente Lula na Lava Jato. Agora, se o Supremo Tribunal Federal declarar o ex-ministro Sérgio Moro suspeito, aí sim todo o processo será anulado e todo esse caso do ex-presidente Lula vai ter de começar do zero. Se o Supremo Tribunal Federal entender que Moro não foi parcial, ou seja, que Moro foi imparcial no julgamento, aí continuará valendo a decisão do ministro Edson Fachin, o processo segue valendo e aí caberá ao juiz federal aqui de Brasília tomar aí uma nova decisão, se condena ou não o ex-presidente Lula. É isso que está em jogo e é isso que todo mundo vai ficar notando, vai ficar em atenção hoje à tarde para ver qual a decisão que o Supremo vai tomar. Agora, Igor, a gente tem um detalhe muito importante neste momento. Começamos o Visão anunciando que o ex-presidente Lula não se pronunciaria hoje porque, claro, também espera a análise dessa suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. E aí agora a gente tem a informação de que a defesa do Lula pede então que o julgamento da suspeição seja feito hoje. O que você traz de informação sobre isso, hein, Igor? Olha, Evandro, é mais um elemento aí que vem a se somar à decisão do ministro Gilmar Mendes de pautar, né, a suspeição do ministro Sérgio Moro hoje. O que é essa queda de braço? Ontem, na decisão, o ministro Edson Fachin havia dito que, além de anular as condenações do ex-presidente Lula, ele estava determinando a perda do objeto do julgamento da suspeição do ex-ministro Sérgio Moro. Ou seja, para Fachin não havia mais sentido, não tinha por que julgar a suspeição do ex-ministro Sérgio Moro. E aí hoje, o ministro Gilmar Mendes, que é o presidente da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, teve um entendimento diferente e simplesmente pautou para a sessão de hoje da segunda turma o julgamento da suspeição do ex-ministro Sérgio Moro. Aí agora há pouco, o ministro Edson Fachin deu um novo passo, né, pediu o adiamento desse julgamento e mandou uma questão de ordem para o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. O ministro Edson Fachin, que foi quem tomou essa decisão aí de anular as condenações do ex-presidente Lula, ele quer que o presidente do Supremo decida se há ou não a possibilidade de jogar a suspeição do ex-presidente Lula ou não. Inclusive, Fachin quer que o plenário do Supremo Tribunal Federal, não a segunda turma, o plenário ali composto pelos 11 ministros, decida se é possível ou não julgar a suspeição. Ontem, Fachin entendeu que não, que ao anular as condenações do ex-presidente Lula, não havia sentido de julgar a suspeição. Gilmar Mendes entendeu diferente, diz que há espaço, sim, para julgar essa suspeição. Agora, a palavra final deve ficar aí com o presidente do Supremo Tribunal, ministro Luiz Fux, que ainda não se pronunciou. Agora você vê aí na tela o requerimento, a petição protocolada pela defesa do ex-presidente Lula, que faz coro aí à tese do ministro Gilmar Mendes e pede que a suspeição de Sérgio Moro seja julgada hoje. Evandro, o que está em jogo também? Se o ex-ministro Sérgio Moro for declarado suspeito, isso vai anular todo o processo do ex-presidente Lula e, mais do que isso, há uma expectativa no meio político de que, se Moro for declarado suspeito no caso de Lula, isso possa influenciar aí, ter um efeito cascata em várias outras decisões do ex-ministro Sérgio Moro na Operação Lava Jato, o que coloca em jogo toda a Operação Lava Jato. Ontem, a avaliação aqui em Brasília, Carla, para ficar claro aí num ditado,
O que o meio político e o meio jurídico avaliou? Que o ministro Edson Fachin tinha anulado a condenação do ex-presidente Lula para preservar a Operação Lava Jato. Isso mesmo. Eles usaram até aquele ditado: vão-se os anéis, ficam-se os dedos, porque embora ele tivesse anulado a condenação, as condenações do ex-presidente Lula, ele preservava a Operação Lava Jato na medida em que tentava impedir o julgamento da suspeição do ex-ministro Sérgio Moro.